Livro de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 10. O tema da mensagem desta noite, queridos, ela é oração, diga oração, unidade e obediência. Sabe, queridos, quando nós nos deparamos com o princípio da oração, nós entendemos que a oração, ela é uma maneira de comunicar com o Criador, é uma maneira de trazer à existência aquilo que nós almejamos, é uma maneira de nós entregarmos a nossa necessidade diante daquele que pode nos proporcionar liberdade, que pode nos proporcionar experiências aonde vamos usufruir o melhor do que Ele tem para nós. O nosso Deus, querido, é um Deus tão grande, mas Ele precisa que nós venhamos compreender que a boca precisa clamar a Ele. Ele é tão grande que parece que não precisa, porque Ele está em todo lugar pela sua onipresença. Mas eu preciso compreender e preciso fazer a minha parte como cristão diante de Deus. E aqui no livro de Daniel, a Bíblia faz menção em algo assim sobrenatural, queridos. Aleluia. Porque o capítulo 6 ele fala sobre Daniel na cova dos leões, mas não quero falar de Daniel na cova dos leões. Eu quero falar, queridos, o que levou ele a ir para a cova dos leões e o porquê dele ser levado na cova dos leões. Só vou ler o versículo 10 e vou parafrasear ou conjecturar o texto. O versículo 10 nos diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no quarto onde havia janela aberta para o lado de Jerusalém. Diga Jerusalém. Vírgula. 3 vezes por dia se punha de joelho, diga de joelho. Se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, e a chave, vírgula, como costumava fazer. Às vezes nós lemos um versículo bíblico, porque já vimos a história, assistimos um filme, alguém contou a história, ou lemos a própria história, e passa algumas coisas dentro do versículo que são de suma importância para as nossas vidas, queridos. Muitas das vezes a nossa vida está um atrapalho, está um alvoroço, porque só procuramos a delegacia, só procuramos o nosso Deus, quando a coisa nós olhamos e já sentimos que não dá mais, não tem como mais resolver. Aí nós entramos na presença de Deus e começamos a pagar um preço de oração. Mas a Bíblia diz aqui, queridos, nos conta os segredos aqui de Daniel. Primeiro, Jerusalém para ele é como se fosse os céus abertos. Ele olhava para a sua nação e olhava para Jerusalém como uma representação de Deus na vida dele. Amém, queridos? Segundo, ele tinha o costume, o hábito, ele tinha a maneira de viver, de pelo menos 3 vezes orar ao Senhor. Quantas vezes? 3 vezes. Então quando eu leio isso aqui, que vejo Daniel se preocupando, porque havia sido liberado um decreto, e o decreto do rei não poderia ser quebrado de forma alguma. Quando eu vejo aqui homens que se levantaram contra ele e olharam para ele, disseram assim: não tem como a gente condenar esse Daniel, porque ninguém acha erro nele. O cara
ele tem uma fidelidade, ele tem um compromisso, ele tem uma transparência tão grande que nós procuramos alguma coisa errada e não conseguimos dentro do seu trabalho. Está tudo no capítulo 6, queridos. Aí Daniel aqui, ele já tinha sido levantado como governador por Nabucodonosor, mas aqui ele foi recomendado a ser, queridos, dentro de uma província, um tipo de presidente, ou um tipo de um governador menor. É o que está aqui escrito no versículo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas, que quer dizer isso, presidente, que quer dizer governador. E ele era um desses. Só que os caras lá tinham inveja, tinham raiva de Daniel, porque dentro desses 120 homens aqui, esse direito era dado para príncipes, para homens de condição financeira boa. Era eles que eram separados para exercer essa função. E de repente Daniel está lá, e os caras tentam condenar ele, tentam achar uma culpa na sua administração, e não acham. Aí eles dizem, a única coisa que nós podemos fazer, no versículo 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Diga Deus. Sabe, queridos, aqui está o segredo. Tudo o mundo pode ir contra você. Todos do mundo podem ir contra você de alguma forma, mas eles não podem arrancar de dentro de você as tuas convicções em Deus. E eu vejo aqui dentro desse texto convicções inegociáveis de Daniel, queridos. E se nós formos parar para pensar, por que nós temos andado em derrota? Por que nada dá certo? Por que as coisas não fluem? É simples de entender. A igreja, que são os membros, no domingo ela vem 70%. Num culto de ensino que é para aprender, ela vem 20% da membresia. E o que quer dizer isso? É o oposto de Daniel. Porque Daniel tinha costume de fazer o que, queridos? 3 vezes orava ao Senhor em direção de Jerusalém. O que a Bíblia quer dizer? Minha interpretação, se você tiver algo melhor, aplique. Mas em minha interpretação, a nossa Jerusalém, a porta dos céus, é a igreja. Quantos concordam com isso? É a igreja a porta dos céus, queridos. Porque se não fosse aonde os santos se reúnem, onde Deus vai falar com os santos, não precisaria igreja. Nós não precisaríamos estar aqui. Então o que Daniel me dá essa revelação para esta noite. As pessoas podem tentar te derrubar, te maltratar, te levar para o pó. Elas podem até conseguir, se a tua vida não estiver ligada ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Mas se a tua vida estiver apregoada na santa doutrina, na palavra de Deus, ninguém vai te tocar. E vai ter ainda outras coisas. O que esses homens disseram? A única coisa que nós podemos fazer contra ele é bater de frente contra a lei de Deus na vida dele. Aí veio o decreto. Olha, ele tem buscado outros deuses. Aí o Dário tacou a caneta, usurparam a mente e fizeram com que a lei fosse lançada contra ele. E qual era o decreto? Cova dos leões. Agora deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Sem nós estarmos sendo obrigados a ir para uma cova de um leão, sem nós termos sendo obrigados a ser presos, nós não temos tido a prática da busca constante.
Hoje mandaram uma mensagem para mim. É Colômbia que tiraram a prática do Evangelho? É Colômbia? Alguém leu essa mensagem? É Colômbia? Mandaram para mim aí, não sei se é fake, não sei, mas mandaram. O irmão mandou para mim, aí eu mandei para ele de volta uma mensagem. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O Brasil é um país livre. Cada esquina tem uma igreja. Cada lugar tem alguém falando de Jesus. Então não se preocupa com isso não, queridos. Se preocupa em buscar e servir a Deus enquanto você pode achar, porque está chegando o tempo aonde muitos vão procurar e não vão encontrar mais esse Deus, e nem os amigos que eles pensavam ter. Então eu preciso aprender um pouquinho com Daniel. Tentaram contra ele, não conseguiram, e usar a sua espiritualidade, usar a sua vida de comunhão com Deus para afrontar a ele. Conseguiram? Não. Porque quem tem comunhão com Deus tem resposta, queridos. Se você não está tendo resposta de Deus, é porque você não está conversando com Deus. Deus não vai te responder se não tiver um diálogo. Resposta vem pelo diálogo, e oração é diálogo. É orar, é esperar a resposta de Deus, é tomar a convicção certa, a resposta certa daquilo que você quer para a tua vida. Eu ainda não vi, queridos, a Bíblia diz, ainda não vi um justo passar fome, ainda não vi um necessitado passar fome que não esteja diante de Deus. Eu ainda não vi, querido, uma geração ser aprisionada ou pisada. Deus está no controle, pode até levar cativo, mas Deus vai cuidar lá nas cadeias onde estejam servindo. O nosso grande defeito é que nós queremos tudo de bom, mas ainda não vi isso na Bíblia. Eu vi Daniel na cova dos leões, teve que passar pela prova. Eu vi os santos, que está lá em Apocalipse, sendo jogado diante das arenas e os leões comendo, como testemunho de fé. Eu vi José sendo jogado na prisão para Deus cumprir a promessa dele como governador de todo o Egito. Eu vi muita coisa na Bíblia, mas não vi facilidade. E tudo isso, a resposta veio pela oração. Daniel orou e teve resposta. Moisés subiu no monte e teve resposta. José orou e teve resposta. Então está simples, queridos. A resposta que você procura, ela está na oração. Amém, queridos? Esse é o primeiro tema. Segundo tema, abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26. A Bíblia diz a respeito da unidade orgânica da igreja. Ela fala o seguinte: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Deixa eu te dizer uma coisa: o sucesso do irmão que está no teu lado é o teu sucesso, queridos. A Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. A Bíblia diz: aonde tiver duas ou mais pessoas no meu nome, lá eu estarei. Quantas? Duas ou mais. A Bíblia diz que quando o homem se junta com a sua mulher, eles passam o seu quê? Um só. A Bíblia diz que há maior paga no trabalho de dois do que de um.
A Bíblia nunca não vi, ela dá uma expressão que um homem, pela força do seu braço mudou alguma coisa, porque o próprio Deus diz na sua palavra que maldito é o homem que confia na força dos seus braços. Ainda não vi isso, queridos. Eu vi 12 homens saírem para espiar uma terra. Não vi um contando uma história que era boa também, eu vi 2. Porque pela palavra de uma ou duas pessoas se confirma que se é reto diante de Deus. Então a igreja, ela precisa voltar à essência, ela precisa caminhar de mão dada, primeiro com o Pai, segundo com o Filho e terceiro com o Espírito Santo, que foi esse que foi deixado para ser consolador, para esse que foi deixado que nos direciona, queridos. Muitas das vezes estamos tomando decisões da nossa própria vontade. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não consigo ter unidade no meu lar para tomar decisões, com esposa ou com filhos. Aí eu vou conseguir tomar decisões dentro de uma árvore da vida que se chama igrejas? Eu não vou. Porque se eu estou próximo de alguém e não consigo conciliar decisões, imagino num grupo. Vai haver decisões, queridos? Não vai. Então a unidade, a Bíblia é clara, é clara. Aí ele vem mais adiante dizendo no versículo 27, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membro desse corpo. Aí nós vamos lá para João 15, o Senhor é o quê? A videira, nós somos o quê? Os ramos. Se nós não estivermos ligados ao corpo de Cristo, queridos, não há vida. Há opiniões diversas, há divergência. Eu preciso estar comendo, me alimentando da mesma seiva desta árvore, do mesmo sangue desta árvore, porque senão meus pensamentos podem me levar a uma direção diferente. E é isso que está dizendo, versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Primeiramente é o quê? Apóstolo. A outros, em segundo lugar, profeta, e em terceiro lugar, mestre, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. O que a palavra está nos ensinando aqui, queridos, é que cada um dentro da unidade do corpo de Cristo tem as suas obrigações. A igreja, ela funciona como uma empresa ganhadora de almas, cada um tem uma obrigação, ninguém pode ser, nem todos podem ser apóstolos, nem todos podem ser profeta, mas todos podem usufruir dos dons que vêm de Deus. A unidade do corpo de Cristo vai mudar, queridos, a tua maneira de pensar dentro e fora das quatro paredes. A unidade do corpo de Cristo vai te dar direção dentro do teu lar, dentro do teu trabalho. Às vezes eu fico pensando, que nós perecemos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus que há nelas. Mas aí eu fico pensando, as Escrituras são tão fáceis de se interpretar, porque Jesus, ele facilitou usando parábolas, e nós podemos usar das mesmas maneiras. Pega a tua estrutura, o teu trabalho, e monta a estrutura como se fosse a igreja. Você vai ver que cada um tem funções dentro do teu trabalho. Tem um patrão, tem um gerente, tem um caixa, tem um vendedor, tem isso, tem aquilo outro. Para funcionar, o grupo precisa caminhar em unidade. Se é uma loja, tem o dono, tem o gerente, tem os vendedores. Qual é o objetivo deles?
O objetivo deles é vender a mercadoria que está ali. Então o objetivo geral é vender a mercadoria. Como é que eu uso isso na igreja? Qual é o objetivo da igreja? A Bíblia já começa dizendo: de graça recebeste, de graça dai. Qual é o objetivo? Levar salvação para aqueles que precisam ser salvos, levar cura para aquele que precisa ser curado, levar libertação para aquele que está preso às cadeias do inimigo. E nós só vamos conseguir fazer isso na unidade do corpo de Cristo. Quando o corpo começar a caminhar, queridos, com a mesma maneira de pensar. Sabe? Eu vejo tanta coisa dentro aqui. Tanta coisa. Eu não preciso ser um expert para ver, porque nós não somos muito, nós somos pouco. Então é muito fácil de observar a caminhada, a maneira de agir, muitas das vezes de pensar, porque nós não só pensamos, nós agimos, os nossos pensamentos não ficam vagos, nós acabamos pensando e exercendo nossos pensamentos. Aí a Bíblia diz mais, versículo 29, porventura não são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagre? Têm todos dons de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O que está dizendo? Eu posso fazer o que eu gosto, porque Deus, é a Bíblia que está dizendo que todos nós temos, mas procurai fazer com zelo os melhores dons. Eu posso fazer o que eu gosto, querido, dentro do corpo de Cristo, assim como fora. Eu posso exercer o que eu gosto, sem ser pedra de tropeço para ninguém. O Evangelho de Cristo não é corrente, o Evangelho de Cristo é martelo que esmiuça a penha. O Evangelho de Cristo não é você viver com um fardo nas tuas costas, não é. É por isso que a Bíblia deixa bem clara: fazei com zelo aquilo que melhor o teu coração se agrada a fazer, porque vai ter alegria. Se tem alegria naquilo que faz, tem salvação. Se tem alegria naquilo que faz, há pessoas que vão se interessar a fazer da mesma maneira. Aleluia, aleluia. Então eu preciso pôr em prática isso. Oração, unidade e obediência. A Bíblia fala no livro de Salmos 133, 3 versículos que nos traz ensinamento nessa noite. Nos diz o seguinte: fala sobre a unidade também, mas fala sobre obediência. Versículo 1: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Sabe, queridos, o Salmo de Davi aqui é forte isso aqui. É ótimo. Sabe como é bom a gente chegar num ambiente que a gente se sinta bem, a gente chegar num ambiente que a gente sente a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito é a paz que excede todo entendimento. O que é isso, pastor? É a paz que excede todo entendimento, é uma paz superior àquilo que você pensa ou acha, é algo da parte de Deus que traz tranquilidade, não traz dúvida. Sabe, a Bíblia lá me manda amar, a Bíblia me manda perdoar. A Bíblia não está dizendo que eu tenho que gostar, a Bíblia me manda perdoar e amar. Em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado, foi te dado, e é com esse amor que a Bíblia manda você amar e perdoar. Sabe, queridos,
Então, como é bom e agradável vivermos em unidade. Unidade numa comunhão, unidade numa maneira de pensar, unidade na maneira de viver. Unidade, o ministério está tocando aqui, o povo está unânime adorando ao Senhor, porque entendeu que a adoração, ela é unânime também. Pastor, você está falando heresia toda? Não, a Bíblia diz que vai haver anciões que vão estar clamando no santo lugar, nos céus, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Sabe, queridos, até a adoração da igreja, ela tem um único som, porque há uma maneira de pensar, porque dele, por ele são todas as coisas, e é para ele a minha adoração. Não importando o que vão pensar de mim, não importando o que acham da minha adoração, mas é a Ele que eu rendo a minha adoração. Aleluia. No versículo 2 vai dizer: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o óleo que caiu sobre a cabeça do Senhor Jesus. Sabe, querido, o óleo precioso, o óleo do perdão, o óleo do amor, caiu sobre ele, que carregava nossos pecados, e aquilo se transformou em sangue, a ponto do seu corpo não ter mais sangue, sair água. Que eu estou tentando te dizer, a unidade, a obediência ao que o Senhor se propôs por nós. Aleluia, queridos. Isso vai trazer libertação de muitas coisas, isso vai trazer provisão de Deus. Existe camadas hierárquicas dentro da igreja, assim como eu li em Coríntios 12, ainda agora, uns apóstolos, uns profetas, uns evangelistas, outros mestres com dons de cura, de interpretações. Existe a camada hierárquica. Para que isso, pastor? Para haver organização dentro da unidade do corpo de Cristo, para haver controle das coisas dentro do corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia faz menção que o óleo cai sobre a cabeça de Arão, escorre pela sua barba, chega até o corpo de Cristo. Há uma graça na vida apostólica da igreja, e eu preciso entender isso. Aleluia, aleluia. Ninguém quer o teu mal, ninguém quer o teu mal, queridos. Quando o teu patrão te cobra lá, ele não quer o teu mal. É certo que muitos patrões só pensam no retorno para ele, mas dentro daquilo que você foi contratado, ele está te cobrando para o teu próprio bem, porque se você quebra uma das normas, uma das cláusulas do contrato de trabalho que você firmou, ele pode te dizer: está demitido. Então tudo tem uma direção, queridos, tudo tem uma direção. A obediência, ela vai gerar grandes coisas, porque o princípio da sabedoria é a obediência. Ah, pastor, eu sou sábio, mas alguém chega contigo: meu filho, isso aqui, não, isso não é sabedoria, não é. Isso é viver uma vida direcionada pelo seu próprio nariz, para onde ele empina você quer fazer, e não é assim que funciona as coisas de Deus. E o versículo 3, estou encerrando, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A obediência, ela não vem de baixo para cima. Aliás, a provisão de Deus não vem de baixo para cima. A provisão de Deus vem de cima para baixo. Olha a menção que a Bíblia faz. É como o orvalho do Hermon, que desce de sobre os montes.
a bênção de Deus que cai sobre a cabeça da liderança, ela vai descer sobre a orla que é a igreja e vai produzir a bênção e a vida para sempre, queridos. Por isso que tem um ditado que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A igreja do século 21, ela aprendeu a sacrificar pela opressão. Eu vou ali sacrificar porque eu quero retorno. Mas a igreja primitiva, ela diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Ananias e Safira sacrificaram o que era deles mesmos e adquiriram condenação para si próprio. A igreja primitiva, ela sacrificou muitos homens e mulheres, heróis da fé, para que hoje nós tivéssemos vida para propor àqueles que não têm esperança, queridos. Aleluia. Quantos querem isso para a sua vida? Cadê o ministério? Eu te convido a ficar sobre teus pés. Eu quero orar contigo. Eu quero ser o orvalho que desce do Hernon. Eu quero ser a ordenança de Deus que libera sobre a tua vida a bênção para sempre. Aleluia. 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 Soberano Deus, eterno Pai. Como de costume, meu Deus, eu sei que a tua presença está aqui, mas nós invocamos os dons espirituais da tua presença sobre a tua igreja, meu Pai. Que o Espírito, meu Deus, de gratidão, que o Espírito de conversação, aquele que gera oração, diálogo, meu Deus, venha sobre as nossas vidas. Que o desejo de te buscar, o desejo de ser como Daniel, que olhava, meu Deus, para Jerusalém e clamava diante do Senhor, pelo menos 3 vezes por dia. Isso não foi problema para ele clamar, porque a tua palavra diz que era costume dele fazer isso. Quando a adversidade veio sobre a vida dele, foi apenas para provar ele que ele tinha esperança naquele a quem ele buscava. Nós oramos também, ó Pai, pedindo a unidade sobre o corpo de Cristo, Pai. Que cada um possa, meu Deus, cumprir o seu chamado. Ó meu Deus, se for, meu Deus, para servir, que sirva, meu Deus, o dom que aprai o seu coração com alegria, com gozo, com felicidade. Ó Espírito Santo de Deus, nós liberamos, meu Pai, os frutos do teu Espírito, os dons espirituais. Chama a tua igreja, meu Deus, para cumprir o chamado a qual o Senhor designou a cada um. E por fim, meu Pai, que nós possamos ter sabedoria, porque o princípio da sabedoria e da obediência, meu Deus, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, com as águas do rio, então subirei como na mar curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Declara, Senhor, quebra o meu orgulho
Quantos podem aplaudir ao Senhor? Quantos podem dar um brado de vitória? Quantos podem glorificar ao nome dEle?